Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Final de ano animado aqui na política do Ceará. A gente teve aqui só no final de dezembro, nessas últimas semanas, a posse da Onélia Santana, né? Esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, como conselheira do Tribunal de Contas do Estado, né? Polêmica indicação de Onélia ao TCE. Tivemos também ali clima de passou a boiada na Câmara Municipal de Fortaleza, com vários projetos sendo resgatados ali, surgindo na pauta no apagar das luzes, próximo da posse dos novos vereadores, e muitos deles extinguindo áreas verdes de Fortaleza. Pelo menos 9 áreas de proteção ambiental foram eliminadas, digamos assim, pelos vereadores. E também ali a aprovação de um polêmico projeto pela Assembleia que voltou a permitir a pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará, praticamente rasgando ali de alguma forma a antiga Lei Zé Maria do Tomé, que proibia, né, a pulverização aérea desse tipo de veneno aqui no estado. Todos temas que podem ser debatidos, né? No caso, não se trata aqui exatamente de condenar esse tipo de proposta, ou que foi aprovado e votado, mas sim da forma como foi feito, né? Pode ter esse debate, isso pode ser levantado, e foi justamente o que não ocorreu. O que a gente viu foi muita coisa sendo colocada ali, no apagar das luzes, sem muito debate, sem audiência pública, enfim, sem a população muitas vezes saber sequer o que estava sendo votado ali. Até a imprensa teve um pouco de dificuldade de acompanhar alguns acontecimentos. Imagine o cidadão que tem muita coisa para fazer. Mas vamos lá, que muitos desses assuntos vocês trouxeram aqui para o nosso encontro de todo sábado para começo de conversa. E vamos começar com um comentário do Rômulo Cavalcante, nosso assinante aqui, que fala justamente um dos assuntos aí que deu o tom de dezembro aqui no Ceará, que foi a indicação da Onélia para o TCE. Ele diz aqui: Camilo pisou na bola, seus eleitores estão de luto. Empregar familiares nunca fez parte de sua irrepreensível conduta política. Perdeu meu voto e de muitos eleitores do Ceará, né? Bem, como a gente estava dizendo, né, foi uma indicação realmente bastante polêmica pelo Camilo Santana. A gente até comentou aqui na semana passada, quando ela estava em viés de ocorrer. Agora ali, no final de dezembro, ali, perto do Natal, dia 20, ela tomou posse, foi oficializada no TCE, já vai começar a trabalhar assim que retomarem as sessões depois do recesso forense lá do TCE. E a Onélia, né, que era secretária de Proteção Social do governo do Eumano de Freitas, tinha um currículo ali respeitável, mas que gerou essa polêmica, enfim, pela óbvia ligação que ela tem, né, sendo casada com o ministro Camilo Santana, e que gera um problema ali, né, porque afinal de contas o TCE é um órgão que faz justamente o julgamento de contas de prefeitos, de gestores estaduais ali que trabalharam de alguma forma nos últimos anos no estado. Então, né, inevitavelmente, a Onélia vai julgar contas ou do próprio Camilo, ou do Eumano, ou de aliados ali do Camilo Santana, ou até de adversários. Então gera aí um pouco, né, de questionamento. Um cargo como esse, será que não seria melhor priorizar uma indicação técnica, ou pelo menos vinculada, né, tão fortemente a um grupo político, né? No caso, fica difícil imaginar a Onélia ali votando, né, contra o próprio interesse do Camilo em alguns casos. Claro que é isso que vai ser esperado da postura dela, e mais do que isso, o que vai ser cobrado pela imprensa e pela população. Eu vou trazer aqui um comentário do Amanciro Cordeiro, que ele comenta ali justamente um desses outros assuntos que eu citei no início, que ele fala ali sobre a questão da pulverização de agrotóxicos por drones aqui no Ceará. E diz o Amanciro: não acredito que o governador Eumano tenha tomado essa decisão sozinho, ou seja, acredito que deve ter havido antes, através de técnicos do meio ambiente, estudos que comprovem a não contaminação da terra e de nossos mananciais, pois se assim não se comportou, o eleitor vai dar a resposta na próxima eleição. Olha, Manciro, se o Eumano, a base dele, tinha esses dados, ela fez tudo menos apresentar, né? O que a gente viu não foi isso exatamente. Mas eu vou explicar mais ou menos para vocês o enredo dessa polêmica com relação à pulverização por drones aqui no estado. Em 2018, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Zé Maria do Tomé, né, que eu comentei agora há pouco. Ela proibia a pulverização aérea de toda forma, né? Antigamente era feita por meio de aviões. Veio essa lei de 2018, sancionada em 2019. Coincidentemente, o Eumano de Freitas era um dos coautores, né? O Renato Roseno do PSOL apresenta, mas o Eumano assina junto, né? O Eumano, que tem histórico de ser advogado, né, do MST, participou muito dessa luta do campo ao longo da militância política dele, assina junto ali com ele.
Em 2019, eles aprovam essa lei, é sancionada, e logo depois o agronegócio brasileiro já vai questionar ela, dizer que ela é inconstitucional. Depois de muita batalha jurídica, né, o STF acabou reconhecendo ano passado, em 2023, a constitucionalidade dessa lei, ou seja, ela podia valer. Nessa mesma época, o deputado Felipe Mota, do União Brasil de Oposição aqui no estado, apresenta uma lei, né, permitindo a pulverização por drones, alegando que não, é diferente. A Zé Maria falava em, né, pulverização aérea. A nossa aqui é drone, é diferente, é mais seguro, é mais controlado e tudo mais. Não há dados que atestem isso, mas é o que argumenta o deputado, né? Esse projeto teve parecer contrário da Procuradoria da Assembleia Legislativa. A Procuradoria disse não pode, porque ela viola o princípio da não regressão, né, para prejudicar o direito ambiental, e ela fica mais de um ano paralisada lá na Assembleia. Dia 6 de dezembro, o governador Eumano de Freitas participa de um evento do agronegócio e dá uma declaração. A gente vai apoiar um projeto que está lá na Assembleia, que tem ali para liberar essa pulverização por drones, né? Ele junto com vários grandes nomes, grandes investidores do agronegócio. Literalmente, um dia depois, a coisa que estava parada há mais de um ano, né? Como eu falei, 14 meses de projeto parado lá na Assembleia, começa a andar. Tem o parecer apresentado em comissão conjunta, é aprovado e vai a plenário. E nesse período, né, você percebe que foi um período muito curto, né? Rapidamente a coisa andou, em menos de 14 dias, 2 semanas, foi aprovado um tema tão sério. Basicamente só se cumpriu os prazos mínimos regimentais. O deputado Renato Roseno tentou, em diversos momentos desse debate, ampliar, né, o diálogo com relação a isso, chamar. Ele levou uma procuradora, 2 promotores que tratavam dessa questão dos agrotóxicos, que lidaram com populações de campo, né? Vamos lembrar que o Ceará teve, em 2011, casos em que pulverização aérea de agrotóxicos geraram, né, uma explosão de casos de câncer, malformação de fetos, até de abortos espontâneos em pessoas que moravam na Chapada do Apodi, inclusive a mesma região, né, ironicamente para o mal, que vivia o Zé Maria do Tomé, né, ambientalista, que foi assassinado com 22 tiros por protestar contra a pulverização aérea. Então, né, enfim, por conta disso se cria a lei e tudo. Então o Renato Roseno tentou muitas vezes trazer as pessoas que participaram disso para esse debate, apresentar dados, né? A gente teve notas da Fiocruz, da Abrasco, a Associação Brasileira de Sociedade de Saúde Coletiva, teve nota também da Sociedade Brasileira de Proteção à Ciência, a SBPC, da IPSA, né, que é o órgão internacional de controle de, né, defensivos agrícolas, de agrotóxicos pelo mundo. Enfim, teve uma tentativa muito grande da oposição a esse projeto, justamente de trazer dados, de trazer estudos, de se debater a ciência. E foi tudo que a base do governador não fez. Muito pelo contrário, se teve uma preocupação de aprovar coisas de maneira muito rápida. Você falou, né? Vamos ver o que vai dar e que aí ele pode sofrer reveses aí nas urnas no futuro. Olha, infelizmente os sinais são muito ruins. O que a gente viu desse tipo de experiência no passado sugere, né, uma explosão de casos dessas coisas que eu falei e de problemas de saúde. Vamos torcer para que, de fato, esses argumentos sejam verdadeiros. Não, hoje está mais moderno, a pulverização está sendo feita de outra forma, porque, enfim, não se trata de criminalizar o agronegócio em si, né? É aquela velha história, ninguém usa agrotóxico porque quer. Há uma demanda de produção grande, muitas vezes, e isso acaba gerando a necessidade por esses, né, produtos. Há uma questão também de emprego e de renda que é gerada por esse agronegócio. Agora, quando a gente está falando de vida, saúde pública, contaminação de mananciais, contaminação de comunidades pobres que moram no entorno, aí, por favor, né? Pelo menos eu gosto de achar que deveria ser prioridade a vida e a saúde das pessoas. Surpreendentemente, eu achava que o governador Eumano de Freitas também, né, até pelo histórico que ele tem. Vamos ver no que vai dar, torcendo pelo melhor. Agora eu vou trazer aqui um comentário da nossa assinante Fátima Pinheiro, né, que é quase aqui um desabafo com relação aí justamente à indicação, né, da Onélia Santana também, tema que foi muito comentado no nosso portal na última semana. Ela diz aqui, misturando um pouco também com o Lula, né? Eu sinto vergonha e indignação com o lulismo guloso que invadiu o nosso partido. Pode ser que Zé Múcio, falando do ministro da Defesa, muito criticado pela própria esquerda, né, por ter uma postura ali meio, né, amigável com os militares, né? Ela disse, pode ser que o Zé Múcio ajude os meganhas a darem um novo golpe. Aí o camilismo acaba, morrem todos. Enfim, né, eu acho que ela está desabafando aqui, ela registra um pouco essa decepção, né, do Camilo Santana de não seguir o exemplo que se espera, né? Vamos lembrar lá atrás, né,
No Brasil, o nepotismo era uma prática muito comum, o aparelhamento era muito comum, e quem surge como uma voz muito presente, né, questionando isso foi o Partido dos Trabalhadores, né, e aí não deixa, de alguma forma, gerar uma crítica, ver uma liderança proeminente aí, em crescimento, em ascensão, como o Camilo, fazer esse tipo de indicação. E aí tem esse critério aí que chama atenção, né, ela fala nosso partido, ou seja, Fátima aí provavelmente se alinha ao pensamento ideológico do PT e até ela ficou aí desanimada. É um alerta, né, para o PT aqui do estado, ó, tem que tomar cuidado porque o próprio eleitorado de vocês não está parecendo gostar muito disso não. E agora eu vou trazer aqui um comentário do Pedro Paulo, nosso assinante. Ele fala também da indicação da Aunélia Santana. Parece que realmente os nossos leitores gostaram muito ou não gostaram desse tema, se manifestaram bastante. A gente está aqui justamente para trazer, inclusive, se você tiver mais algo a acrescentar sobre esse assunto, comenta aí embaixo, né, nos nossos canais de contato, que a gente vai estar sempre discutindo aqui, trazendo, sendo aqui essa caixa ressonância aí dos seus comentários, dos seus pensamentos. E o Pedro Paulo diz, só sabem legislar em causa própria, para beneficiar a si mesmos. A Isolda seria, sem dúvida, um grande nome para o TCE. Quem perde é o estado do Ceará. Olha aí, o Pedro fala uma coisa que a gente falou no programa da semana passada, né? Porque quando se indicou Aunélia, houve quem dissesse, alguns políticos aqui do estado, até a própria vice-governadora Jade Romero, né, que tem uma atuação importante nessa questão da pauta de gênero, de entrada das mulheres e participação das políticas, mas a Jade fez um comentário ali que eu, ao meu ver, é meio infeliz, né, de dizer que estavam só criticando porque é uma mulher, né, foi trazer como se a Aunélia estivesse sendo atacada por ser uma mulher e não por ser uma esposa de um ministro sendo indicada para um cargo de fiscalização, né, enfim, que demandaria um viés um pouco mais técnico, talvez. Mas e é isso, o Pedro traz uma coisa que a gente mesmo comentou, né, falar esse tipo de coisa parece a sensação de que a Aunélia é a única mulher do estado, né? Ou que ela estava sendo atacada pela condição de ser mulher. Quando a gente tinha muitas outras mulheres, inúmeras, técnicas extremamente qualificadas no estado que poderiam, e eu até comentei na semana passada isso, que a Isolda poderia ser um nome, e hoje a gente já tem o conhecimento de que a Isolda queria esse espaço no TCE, chegou a manifestar ao Camilo, ao Eumano, inclusive, esse desejo. E aí gerou até uma insatisfação. A Isolda, que tem um currículo, atua na educação do Ceará há mais de 20 anos, foi responsável por muitos dos adventos aí, né, de mudanças que hoje são colocadas aí como motivo para o Ceará ter crescido tanto e ser virado destaque na educação, e que se agora pergunta qual vai ser o destino da Isolda, né? Isolda que comprou tantas brigas pelo grupo, né? Em 2022, não queria ser, não tinha ali vontade de brigar pela reeleição, acabou entrando numa disputa a pedido do Camilo contra o Roberto Cláudio, perde, né? O Roberto vai ser candidato, aí tem um rompimento, o Eumano de Freitas acaba vencendo a eleição. Depois, nesse ano, em 2024, ela vai ser candidata à Prefeitura de Sobral, ela que estava lá como secretária executiva do MEC, muito bem, obrigado, não querendo sair, acaba a pedido do grupo saindo para disputar, uma disputa muito violenta, acirrada, acaba perdendo para o doutor Oscar Rodrigues, e agora tem aí um pedido que ela própria faz negada pelo governismo, né? Parece que esses sacrifícios que ela fez lá atrás não foram retribuídos e fica a dúvida, né? Mas de um jeito ou de outro, a Isolda certamente seria um nome bastante interessante e técnico e de credenciais que muita pouca gente certamente teria como questionar. E esse foi o nosso Pra Começo de Conversa, aquele nosso espaço sagrado de todo sábado, onde a gente traz suas dúvidas, questionamentos, críticas, enfim, aproxima você, assinante do Povo Mais, a nossa produção. E já aproveito para desejar, né, felizes festas aí, feliz ano novo para vocês. A gente deve dar um tempo aqui do nosso programa, mas depois do ano que vem aí, 2025, a gente já está de volta com mais comentário, mais participação. É isso, sempre querendo aqui aproximar vocês da nossa produção do Povo Mais. Um abraço e até 2025.